Amantes do cinema, prestem atenção nisso aqui, porque é um detalhe pequeno, mas que revela um mundo inteiro dentro da cabeça desses personagens. Você já reparou que nos últimos anos a indústria do cinema e das séries vem criando uma tendência curiosa? Vilões poderosos, cruéis, quase demoníacos, tomando leite. Você vê o próprio Capitão Pátria em The Boys, Anton Chigurh em Onde os Fracos Não Têm Vez e vários outros antagonistas seguindo o mesmo padrão. E muita gente acha que isso é só estética, só uma marca registrada, mas não. Isso aí tem um peso psicológico gigantesco e vamos destrinchar isso item por item. O leite está sendo usado para com vilões extremamente terríveis por causa do conceito de contraste. Imagina você, uma criatura totalmente maligna, tomando um líquido que simboliza a pureza. E isso é muito interessante porque traz uma inversão total do clichê. Porque veja bem, historicamente o leite simboliza inocência, infância, nutrição, fragilidade e cuidado materno. O completo oposto da vilania e da tirania. Aí você vê bem, então o que Hollywood faz? Eles pegam esse símbolo de pureza e colocam nas mãos do vilão. Isso cria uma contradição visual brutal. É quase uma agressão psicológica. É como você vê um assassino da pior espécie dando aula para crianças no primário. E quando você vê um monstro que nem o Capitão Pátria, que explode pessoas sem piscar, bebendo leite, a estética simplesmente grita: tem algo profundamente errado com esse cara. É o famoso Uncanny Valley Moral, algo familiar mas distorcido, e isso causa um baita desconforto. Porque veja bem, a gente acaba se deparando com uma questão de regressão psicológica. O vilão que não cresceu. É nítido de se perceber que muitos vilões têm transtornos ligados à infância quebrada. O Capitão Pátria, por exemplo, ele foi criado em laboratório. Zero mãe, zero carinho e zero vínculo humano. Já Anton Chigurh é um psicopata puro, desumanizado. Ele é desconectado das emoções adultas. E quando eles bebem leite, Hollywood está dizendo sem palavras: esse homem tem corpo de adulto, mas a emoção é de uma criança traumatizada. Esse é o jeito da indústria se comunicar com a gente e dizer: por trás dessa casca grossa tem uma fragilidade. Por trás dessa cara amarrada tem vulnerabilidade. E isso é até mesmo uma espécie de código visual de imaturidade emocional, de dependência, de narcisismo primário e até transtorno de personalidade antissocial. E veja bem, vilões que bebem leite costumam ser obsessivos, controladores, incapazes de lidar com frustrações e emocionalmente infantis. Deu pra sacar o padrão? E eu vou falar uma coisa pra vocês que pode parecer loucura, mas faz muito sentido. O leite, ele é como um símbolo de poder e dominação. Isso aqui é detalhe fino, meus caros. Veja bem, o leite, por ser infantil, quando ele é consumido com postura de superioridade, gera contraste. O cara, ele passa a imagem de que não precisa parecer macho para ser perigoso. E essa visão do roteirista é genialidade pura. E é por essas questões contraditórias que o mundo da teledramaturgia me cativa tanto. Porque olha só a mensagem que é passada para todos nós. Eu sou tão poderoso, tão acima de você, que posso beber algo de criança e ainda assim te destruir. E isso cria um efeito psicológico de divergência, porque o vilão quebra o estereótipo de masculinidade agressiva clássica. Ele é agressivo sem precisar performar agressividade. Meus caros, o Capitão Pátria olhando fixamente para a câmera com bigodinho de leite é muito mais ameaçador do que ele segurando uma arma. E a coisa fica interessante porque a gente entra numa questão chamada a síndrome do Deus desequilibrado. E isso é uma outra espécie de camada. Quando o vilão é extremamente poderoso, quase um deus como o Capitão Pátria, a infantilização dele serve para denunciar que o problema não é a força, é a cabeça. E com isso, o roteirista está dizendo: o perigo não é o poder. O perigo é o poder nas mãos de alguém com uma mentalidade infantil. E não pense vocês que isso é à toa, que isso é em vão. Isso é uma crítica direta a líderes autoritários, celebridades descontroladas, sistemas que colocam homens frágeis no topo. Capitão Pátria é literalmente isso, um deus com psicológico de bebê carente. E se eu falar pra vocês sobre algumas referências reais e literárias, porque a ideia não nasceu agora, viu? Alex Delard, de Laranja Mecânica, de 1971, bebe leite misturado com drogas. E isso é um símbolo de prazer infantil mais ultraviolência adulta. O próprio Hannibal Lecter não bebe leite, mas adora comidas refinadas com simbologia infantil e ritualística. E isso remete à mesma lógica
crítica psicológica da regressão. A psicanálise até mesmo fala sobre o estágio oral de Freud, onde o leite simboliza dependência emocional, carência e vazio existencial. E o roteirista usa isso como uma espécie de atalho psicológico. E é muito engraçado porque tudo isso me remete a uma pergunta: por que o público se sente tão incomodado com essa questão? E eu digo que é porque o nosso cérebro ele faz duas leituras ao mesmo tempo. A primeira leitura é: esse cara tá tomando uma bebida de bebê. E já a segunda traz a seguinte questão: esse cara mata pessoas sem nenhum remorso. E essa mistura de pureza mais brutalidade cria uma dissonância cognitiva. E meus caros, dissonância gera uma coisa chamada medo, desconforto. E é simplesmente por isso que funciona tão bem. É muito importante nós entendermos que na visão do roteirista, o leite não é um detalhe, é uma denúncia de caráter. Quando Hollywood coloca um vilão bebendo leite, está mostrando a mente infantil por trás da monstruosidade, a contradição entre a pureza e a perversidade, a fragilidade emocional escondida pela força física, a crítica ao poder nas mãos de pessoas emocionalmente quebradas. Entenda bem, eles não bebem leite, eles denunciam sua insanidade através do leite, e é por isso que essa estética pegou tanto.